Boa tarde, meus queridos alunos. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir essa aula. Estamos mais uma vez aqui com mais uma parte do nosso conteúdo. E agora nós estamos na unidade 2 da disciplina de Libras 1, do curso técnico de tradução e interpretação de Libras, na modalidade EAD do programa Novos Caminhos. Então, sejam bem-vindos à aula. Espero que ela seja bem produtiva. Para iniciar nossa aula, pessoal, quero só avisar aqui o infográfico da unidade 2, que já está disponível. Tem todos os links para vocês poderem ampliar o conhecimento de vocês, tá bom? Aprofundar os conhecimentos na Libras. Não deixem de estudar os materiais postados no ar, tá bom? É muito importante. Então, para começarmos aqui, eu acho que eu já vou deixar minha câmera ligada, porque eu vou ter que fazer vários sinais aqui para vocês como exemplos, né? Então, já vou deixar aqui a minha câmera ligada. Então, vamos começar. Deixa eu colocar aqui no meu slide. Nós vamos entrar agora, gente, nós vimos na aula passada os parâmetros da Libras, não é? E também vimos o alfabeto manual, que também é chamado de alfabeto datilológico, e vimos também os números, não foi isso? Os números em Libras, tanto os cardinais quanto os ordinais. Né? Compreendendo isso, compreendendo essa parte da Libras, nós precisamos agora começar a entender como se dá a compreensão da língua brasileira de sinais, né? A imagem criada na nossa mente para compreender essa língua. Nós sabemos que a Libras é uma língua de modalidade visual espacial, correto? Então, ela tem uma maneira diferente de ser compreendida também. Né? Então, vamos começar aqui. A primeira coisa, gente, a mais importante delas, para você entender e para você se comunicar em Libras, você tem que prestar muita atenção ao olhar, né? A visualidade. Obviamente, a atenção do olhar é imprescindível, pessoal. Não dá para você conversar com uma pessoa surda, ter uma comunicação em língua de sinais e não olhar para a pessoa. Tá? Não fazer expressões faciais, porque senão você não vai entender o que ela está fazendo e nem ela vai te entender. Tá? Você não pode ficar se comunicando pelas costas, né? Lembrem da visualidade, olhar bem para o rosto, olhar bem para as mãos, tá bom? Se você não souber Libras, a primeira vez que você está tendo contato com a Libras, você ainda pode usar gestos e ainda assim é muito necessária essa atenção, tá bom? Você pode se expressar através do seu corpo. Óbvio que a gente vai sair desse curso sabendo Libras, né, pessoal? Óbvio. Mas se o primeiro contato que você tiver com a pessoa surda e você não prestar atenção nos olhos, na expressão facial, na expressão corporal e também não usar isso, vai ser complicado manter a comunicação e o contato, né? Então, o primeiro ponto é isso, a visualidade, ok, pessoal? Não esqueçam. Então, para compreender a Libras e para nós começarmos a produzir frases nessa língua, é necessário, primeira coisa, gente, desapegar da língua portuguesa. Desapegar no sentido de não ficar pensando na estrutura da língua portuguesa o tempo todo, na estrutura das frases da língua portuguesa o tempo todo. Lembrem, Libras e língua portuguesa são línguas, ok, mas são línguas distintas, com gramáticas completamente diferentes, ok? Completamente diferentes. E eu coloquei aqui uma imagem com as principais diferenças da Libras e da língua portuguesa, para que vocês possam ver que não dá para eu ficar pegado com a estrutura da língua portuguesa quando eu estou me comunicando em Libras, tá? Muita gente quer fazer um sinal para cada palavra, mas na frente nessa aula nós vamos entender que isso não é viável, não é correto. Bom, então vamos entender aqui.
Primeiro ponto, a língua de sinais é visual espacial e a língua portuguesa é oral auditiva. Então, principal ponto aí, né, gente? Se uma língua é visual espacial, eu vou usar o visual e o espaço, vou usar os meus olhos e vou usar meu corpo e o espaço para me comunicar. Na língua portuguesa, não. A língua portuguesa ela é oral auditiva. Eu me comunico através da minha boca e escuto, né? Escuto os sons, é assim que a gente usa a língua portuguesa, certo? Número 2, a língua de sinais é baseada nas experiências visuais das comunidades surdas, mediante as interações culturais surdas, enquanto a língua portuguesa constitui-se baseada nos sons. Então, esse ponto aqui, gente, importantíssimo. Nós já estudamos lá na disciplina de cultura surda, né, que a língua de sinais ela é baseada nas experiências visuais. Se a experiência visual, é óbvio que ela não vai se construir da mesma forma que uma língua que é baseada em som, né? Se é uma língua baseada em som, eu vou ter sinais para entonação, eu vou ter sinais que eu falo assim, acento agudo, circunflexo, né? Os acentos para mostrar a entonação. A língua de sinais não, gente. A língua de sinais ela é baseada em experiências visuais. Tá bom? O mais importante é organizar o pensamento de forma visual para se produzir em língua brasileira de sinais. Terceiro ponto, a língua de sinais apresenta uma sintaxe espacial, incluindo os chamados classificadores, que mais na frente, no curso, vocês vão compreender perfeitamente o que são os classificadores. A língua portuguesa usa uma sintaxe linear, utilizando a descrição para captar o uso de classificadores, ou seja, quando eu vou descrever alguma coisa em língua portuguesa, eu pego e escrevo de forma linear. Por exemplo, eu quero descrever em língua portuguesa uma roupa, né? Um vestido. Esse vestido, eu coloco aqui, é vermelho, longo, tem um tecido macio, isso tudo de forma linear. Na língua de sinais, é uma sintaxe espacial, tá bom? Espacial. Como que eu vou descrever essas características de algum objeto ou de alguma pessoa? Através dos classificadores, fazendo com as mãos formatos, fazendo com as mãos texturas, tá bom, gente? Então, é diferente. Quarto ponto, a língua de sinais utiliza a estrutura tópico-comentário, enquanto a língua portuguesa evita esse tipo de construção. Lá na frente, nós vamos entender o que é esse tópico-comentário, que também é chamado de topicalização, tá bom? É quando eu coloco o elemento que eu quero falar acima e depois explico o que eu quero com ele, tá bom? Enquanto na língua portuguesa a gente não faz isso, a língua portuguesa ela usa a estrutura sujeito, verbo, objeto, né? Então, na língua de sinais tem muito isso de topicalização e usando muito o espaço. Quinto ponto, a língua de sinais utiliza a estrutura de foco através de repetições sistemáticas. Esse processo não é comum na língua portuguesa. Ou seja, na língua portuguesa, nós buscamos, na hora da coesão e da coerência, usar pronomes, né, para substituir termos que nós já usamos na frase. Na língua de sinais, não. Nós vamos sempre focar em algum objeto e esse objeto pode ser repetido quantas vezes forem necessários dentro da frase para que a compreensão fique clara da mensagem que se quer passar. Certo, pessoal? Então, compreendendo essas principais diferenças da língua brasileira de sinais e da língua portuguesa, vamos nos desapegar, tá bom? Então, mentalizem aí. Eu não devo compreender Libras da mesma forma que eu compreendo a língua portuguesa. Eu tenho que me desapegar disso, tá bom? Vamos encontrar mecanismos para isso no decorrer do curso, tá, gente? Com as práticas, vocês vão começar a pensar em Libras lá na frente.
tá bom? Eu trouxe aqui algumas frases, né, para vocês verem a comparação. Ó, em língua portuguesa, eu vou à sua casa hoje à noite. Olha só, eu vou à sua casa hoje à noite. Vamos contar quantas palavras tem aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. Como seria essa mesma frase em Libras? Será que eu vou usar um sinal para cada palavra dessa? Óbvio que não, gente. Óbvio que não. Eu não vou dizer eu vou sua casa hoje à noite. Não. Na língua brasileira de sinais, você vai fazer assim, ó. Eu, casa sua hoje à noite. Parece estranho, né? Parece que está desorganizado. Está desorganizado para você que quer se prender à estrutura da língua portuguesa. Mas na estrutura de uma língua visual espacial está correto, está perfeito. Tá bom? A segunda frase aqui. Eu dei a flor para a mamãe, né? Língua portuguesa. Eu dei a flor para a mamãe. Sujeito, verbo, objeto e a pessoa para quem foi dado esse objeto. Na língua de sinais brasileira, como que ficaria essa frase? Primeiro você vai marcar ó, flor. Coloca aqui o verbo dar junto com a florzinha, marca a pessoa que é quem? A mamãe. Então, a flor eu dei para a mamãe. Diferente, né? Confunde um pouco a mente, mas isso é com a prática que vocês vão assimilar melhor essa estrutura. A última frase que eu trouxe aqui como exemplo para vocês. Quantos anos você tem? Olha quantas palavras, 4 palavras para fazer uma pergunta simples, né? Quantos anos você tem? Qual a sua idade? E na Libras, gente, apenas um sinal e apenas uma expressão facial. Eu consigo fazer essa mesma pergunta. Seria mais ou menos assim. Certo? Então, enquanto a língua portuguesa tem que escrever os pontos, tudo bonitinho, a língua de sinais também é tudo bonitinho, tudo organizado, mas usando a expressão facial e corporal, tá bom, gente? Vários exemplos desses vão ser usados durante a nossa disciplina, tá? Então, não se preocupe agora é só uma explicação. Continuando aqui, eu trouxe um exemplo de como as pessoas usam o português sinalizado. O que é o português sinalizado? O português sinalizado é quando a pessoa se prende à estrutura da língua portuguesa e ela quer fazer um sinal para cada palavra da língua portuguesa. Essa prática é errada, tá, gente? Essa prática prejudica a compreensão do surdo, né? Quando ele vê a pessoa fazendo um sinal para cada palavra, não é assim que ele compreende o mundo. Isso não é experiência visual. Isso você está transformando uma língua oral em sinais. Essa prática foi muito utilizada lá no passado, quando os educadores de surdos queriam usar os sinais apenas para que os surdos aprendessem a língua oral auditiva do seu país. Tá? Essa prática não é utilizada para interpretação e tradução nas línguas de sinais hoje, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês entenderem a diferença. Eu acho que ele tem legenda, mas eu vou ler para vocês. Oi, tudo bem? Eu vou mostrar uma frase em português. Olhem só. A frase é essa daqui, ó. Eu estava em casa e decidi ir ao shopping, mas começou a chover no caminho e voltei para casa. Muitas pessoas, elas podem fazer o quê? Eu estava em casa de folga e resolvi ir para o shopping, mas começou a chover e eu voltei para casa. Olha só. Isso é português sinalizado, está errado, você está fazendo um sinal para cada palavra. O correto em Libras seria assim. Estava em casa de folga e resolvi ir ao shopping. Peguei, ó, usei o classificador de pessoa, choveu no meio do caminho e eu voltei. Viram só? Simples assim. Então, casa, folga, decidir, shopping, que é o classificador, chuva, voltar.
Olha só o movimento voltar. É só isso. O português sinalizado faz sinais correspondentes a cada palavra português. Isso é errado, tá? Não pode. Essa é a dica para vocês hoje, maravilhosa, né? Então, prestem atenção no visual. Um beijo, tchau, querida demais. Ela tem um canal no YouTube muito bom, tá, gente? Então, o que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe assim um jeitinho para fazerem vocês compreenderem as construções em Libras e também para compreenderem frases em Libras. Vamos lá. O que nós devemos fazer para compreender as construções em Libras? Nós devemos começar a pensar visualmente. Eu sei que é uma tarefa difícil, principalmente para quem é ouvinte, né? Para quem é surdo é natural. É natural para ele, porque as experiências dele, desde que nasceu ou desde que ficou surdo, passaram a ser visuais, né? Então é mais fácil. Para nós é mais difícil. Isso é treinamento, isso é prática, tá, gente? Não pensem que numa disciplina de Libras 1 vocês vão conseguir se desapegar da estrutura da língua portuguesa. Não, demora, tá bom? Todo dia tem que estudar, todo dia tem que treinar. Então vamos imaginar aqui a frase. O menino caminhou pela montanha, certo? Em língua portuguesa tá assim, ó. Sujeito, o menino, verbo, caminhou, e o local, que é o complemento, né? Adjunta adverbial, de local, pela montanha. Língua portuguesa, compreendo facilmente. O menino caminhou pela montanha. Eu poderia muito bem, tô aprendendo Libras aqui, eu sei fazer esses sinais, né? Eu sei fazer como é. Menino caminhou montanha. Isso é português sinalizado. Vamos tentar compreender como que se dá essa formação em Libras na nossa mente. Como é que ficaria essa mesma frase em Libras, gente? Qual a primeira imagem que vem na sua mente quando você pensa? O menino caminhou pela montanha. Qual a primeira imagem que vem na sua mente? É óbvio que é a montanha, né? É onde o menino caminhou. É óbvio que a primeira coisa que vem à sua mente é a montanha. Segunda coisa, o menino, né? Foi ele que caminhou na montanha. E por último, o que é que vem? O movimento, a ação de caminhar. Certo, pessoal? Então, é assim que deve funcionar a sua mente para compreender uma língua visual espacial como a Libras, tá? Pense ali no objeto, a pessoa e depois a ação que foi executada. Vamos fazer aqui outro treinamento, outra frase. Agora vamos pensar nessa frase aqui, ó. O menino caiu da água. Deixa eu fazer para vocês, né? Como é que ficaria? Então, a primeira imagem que vem não é montanha? Então, nós vamos marcar a primeira montanha. Então, ó, montanha. Certinho? Agora a gente vai marcar quem? O menino. Menino. E depois a ação de caminhar. Então, o menino e a montanha tá aqui, não é? O que ele vai fazer? Caminhar na montanha. Ninguém caminha na montanha assim, gente. Quem caminha na montanha assim? Não, o surdo pode até compreender se você fizer a montanha, o menino caminhar. Beleza, o menino caminha na montanha. Mas isso é experiência visual? Isso não é experiência visual. Isso não é o que a Libras é. Então, ó. Montanha. Como é que se caminha na montanha? Sobe, desce. E a carinha de felicidade, né? Do menino caminhando na montanha. Então, aqui é a próxima frase. Agora, pense na frase. O menino caiu da árvore. Vamos pensar nessa frase? Pense aí um pouquinho. Dá uma pausa no vídeo, na videoaula, e pensa nessa frase. O menino caiu da árvore. Qual a primeira imagem que vem na sua mente? Óbvio que tem que ser a árvore, né? Se a gente está tentando pensar visual, é a árvore. Ok. Se fosse em língua portuguesa, o que eu ia fazer, né? Se eu fosse fazer português sinalizado. Menino caiu, esse aqui é o sinal de caiu. Árvore, esse aqui é o sinal de árvore. Então, menino caiu, árvore. É compreensível? É. Respeita a estrutura da língua de sinais?
não respeita. Então, o correto seria o quê? Pensa na árvore primeiro, constrói a imagem na sua mente, certo? Para o menino, aí tem um menino, né? Aí você vai pensar no menino. Então, tem uma árvore e um menino. E aconteceram ações ali. Qual a primeira ação? Para o menino cair, a primeira coisa ele tem o quê? Que subir, né? Subir na árvore. Depois que ele sobe, é que tem a ação de cair. Constrói tudo isso na sua mente. Então, como é que ficaria essa frase em Libras? Olha só, coloquei as setinhas para vocês entenderem. Então, ó, a árvore, colocar desse lado, a árvore, o menino, subiu, ficou aqui brincando na árvore, foi levantar e, ó, caiu. É assim que se cai da árvore, não é assim que se cai da árvore, né? Não é assim. Esse aqui é o verbo cair, mas não é assim que se cai de uma árvore. Então, ó, a árvore, o menino, ele primeiro subiu, teve a ação de subir, depois ele tropeçou e, ó, ainda tem que fazer a expressão facial, porque ninguém cai de uma árvore assim, ó, ai, tô caindo da árvore, sorrindo. Não, né, gente? Isso que é uma experiência visual, tá? Eu até marquei aqui também, ó, como foi que ficou. Então, em língua portuguesa, o menino, o sujeito, caiu, verbo, e árvore, que é o objeto, né? Que o menino subiu. Olha só para onde as setas vão, né? Fica diferente. É diferente porque é uma língua visual. Coloque isso na cabeça, tá? É uma língua visual. E então, gente, compreendendo tudo isso, tá? Eu quero que vocês passem a olhar agora os vídeos de livros que vocês forem estudar com essa mentalidade. É uma língua visual. Eu preciso visualizar a cena. Eu preciso compreender o espaço que está ocorrendo aquela ação, o objeto, a pessoa que está praticando aquela ação. Ok? E aí, pessoal, nessa unidade também, nós iremos conhecer as funções comunicativas elementares, tá? Claro que não dá tempo, numa aula de 25 minutos gravada, colocar todas essas funções. Então, o que eu fiz? Peguei todos os links necessários para vocês aprenderem as funções comunicativas elementares, que são essas, que são funções comunicativas elementares que vocês precisam para se comunicar de forma básica com uma pessoa surda, né? Para manter uma conversa. Então, eu coloquei tudo no infográfico da unidade 2. Eu quero que vocês se comprometam a estudá-lo, tá bom? Não pode pular essa fase, gente. Coloquei bem grande aqui de tabela, na tabela vermelha. Estude através do infográfico. Cada link vai levar vocês para um vídeo mostrando, né, sinais com essas funções aqui. E qualquer dúvida vocês podem perguntar através do chat, tá bom? E também nas aulas síncronas que nós teremos. Teremos, então, 4 encontros, já tem o calendário lá, vocês podem ver. Agora, gente, só para explicar para vocês a atividade prática da unidade 2, para vocês não ficarem perdidos, né, nisso. Vocês vão assistir o vídeo com o vocabulário 1, ok? Depois, vocês vão assistir a explicação da atividade 1, também em vídeo, ok? E depois você aprendeu o vocabulário, entendeu a explicação da atividade, você vai gravar a si mesmo, ok? Executando a apresentação que foi pedida na atividade 1, que é a apresentação pessoal, tá bom? Na atividade da unidade 2. E depois você vai enviar o seu vídeo gravado bonitinho lá no local adequado, tá bom? Então, eu coloquei aqui, esse slide vai estar disponível lá no AVA também, vocês vão poder acessar. E tá aqui, ó, o vocabulário 1 é só vocês clicarem. Botei todas as dicas para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Esse aqui é o que vocês vão fazer, né? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é... Você vai fazer seu nome usando a datilologia. Minha idade é, também usando os números com a datilologia. É só você dar play aqui, ó. Você vai ver todos os sinais do vocabulário 1. Treine bastante. E depois dá play aqui e vejam como é que é para fazer a atividade, que é a prática 1. Ok, gente? Deixa eu só fechar aqui.
Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, né, como se dá. Eu sei que tem muita gente aqui no curso que já sabe Libras, né, mas também sei que a maioria, 80%, é o primeiro contato que está tendo com essa língua, né? Então, é muito importante esse primeiro contato, essa primeira. Então, para quem já sabe, fica até um pouco repetitivo, mas é até bom para revisar, porque mais na frente as atividades vão ficando mais complicadas, mais complexas, né? Com um nível de dificuldade maior. Então, pessoal, estudem todos os links que eu deixei lá no infográfico 1. Bons estudos, né? Bons estudos, se organizem direitinho para fazer as atividades dentro do prazo. E qualquer dúvida, estou lá no chat. Tchau!